Parece que uma vez que a Brooke decidiu que aqueles homens acabariam mortos, isso seria o que aconteceria. Não havia como eles saírem dessa situação. E o Sr. Chaves tinha 1,56 m de altura, pesava uns 55 quilos. O corpo dele foi colocado no porta-malas primeiro, então a Brooke reclamou que não conseguia pegar o corpo do homem maior. Ele tinha 1,75 m e ela solicitou o carrinho de bagagem do motel para poder mover o corpo dele para o porta-malas daquele carro emprestado. Ela amarrou os homens, enrolou em cobertores e colocou os corpos no carrinho. A Brooke levou eles até o carro das vítimas, abriu o porta-malas e colocou os corpos dentro. A distância entre o motel e Gavilan Hills é de uns 30 a 50 quilômetros. Eles dirigiram até lá. A única razão pela qual o carro foi encontrado no local é que ela saiu da estrada e acabou ficando presa em um barranco. Eu estou certo de que se isso não tivesse acontecido, eles teriam levado os corpos mais para dentro do cânion e provavelmente os teriam jogado à beira da estrada, usando o carro para sair de lá. Eu já tive corpos no porta-malas, mas nunca dois. Se você me perguntasse se eu lembro de um caso na minha carreira com 2 corpos no porta-malas, eu saberia exatamente de qual caso estaria falando. Este é o único que eu tive assim. É 2010 no condado de Riverside, Califórnia. O julgamento de Brooke, Omar e Franchun, todos acusados dos assassinatos brutais dos trabalhadores migrantes Marvin e Milton, está prestes a começar. Montamos o caso e agora o apresentamos ao Ministério Público. O modo de operação deles era ir até os bares de trabalhadores migrantes, pegar os trabalhadores migrantes, muitos dos quais não eram registrados, roubá-los, pois sabiam que eles não iriam denunciar. Antes desse assassinato, ela já tinha sido condenada pelo mesmo crime, em que ela pegou um homem, o levou ao motel, roubou tudo dele e ele denunciou a polícia. Ela foi presa e recebeu liberdade condicional. Como você pode imaginar, havia 3 réus ali, o que significava que cada um tinha a sua própria equipe de defesa. O caso foi processado e o julgamento foi longo, mas no final, nós conseguimos uma condenação bem-sucedida para todos os 3. O juiz observou que o caso ultrapassou todos os limites do aceitável. Se o objetivo fosse simplesmente matar os homens, isso poderia ter sido feito de forma rápida. Não se tratou de um crime transacional no qual você ameaça as vítimas, rouba o dinheiro e depois as mata para silenciá-las. Havia algo mais profundo na atuação dessa mulher. Uma raiva e uma fúria que ela mesma descrevia como loucura. Não deveríamos nos surpreender com isso, mas a brutalidade e o sadismo envolvidos foram absolutamente inaceitáveis. Foi uma ação chocante. Essas pessoas sofreram de maneira prolongada e intensa. Brooke Rogers, Omar Hutchinson e Fran Epps foram todos condenados pelos assassinatos de Marvin Gabriel e Milton Chaves. Hutchinson e Epps receberam a pena de prisão perpétua sem condicional, enquanto Rogers foi condenado à pena de morte. A pena de morte é aplicada raramente na Califórnia, mas não tem sido executada desde o ano de 2006. O corredor da morte para mulheres na Califórnia fica em uma prisão em Sila, no Vale Central, e a situação é diferente para as mulheres. Elas têm mais liberdade de acesso, têm seu próprio pátio de exercícios no corredor da morte, elas praticam hobbies, fazem artesanato e fazem cursos universitários à distância. Elas têm um pouco mais de privilégios e menos restrições, porque mostraram no passado ser menos violentas e confrontadoras. E enquanto eu lia sobre isso, eu realmente me perguntava se Brooke Rogers seria a exceção a essas regras.